Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Saulo. Hoje a gente vai começar a Física 2 com o primeiro módulo, certo? Que é a Introdução à Eletrostática e Lei de Coulomb. Esses dois assuntos, eles são pequenos, são a base de toda a nossa Física 2. Então, todos os princípios que a gente vai precisar para aplicar em assuntos mais a seguir, mais adiante, vão se encontrar aqui. Essa física é extremamente acumulativa. Significa que se vocês não captarem alguma coisa ao longo do caminho, vocês vão se perder, certo? Então é imprescindível que vocês tenham o máximo de atenção. Quaisquer dúvidas, eu estou aqui para retirá-las, certo? Então eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês podem falar comigo nas minhas redes sociais a qualquer hora, que eu sempre tiro a dúvida de todo mundo. Ok? Então, vamos começar. E como eu disse para vocês, esse assunto é o princípio fundamental, é a base de toda a nossa Física 2. Beleza? Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor. Então, a gente vai começar com os conceitos mais simples. O primeiro conceito, que é o conceito base desse assunto e chave, é o conceito de carga, certo? Eu não vou me prender muito à história da eletricidade, de como foi descoberta, etc. Embora seja uma curiosidade interessante, mas eu já vou partir logo para os conceitos porque são eles que vão realmente importar para a gente, certo? Muitos professores passam por cima do conceito de carga, eles não explicam muito bem o que é uma carga. É uma daquelas coisas que a gente nunca se pergunta muito bem, como tempo, como massa, muito bem, como tempo. Então, a gente vai começar. Certo, até aí tudo bem. Da onde é que vem essa carga? Da onde é que essa carga se origina? Certo? Então, o corpo humano é um ótimo exemplo. A gente tem eletricidade no corpo da gente, né? Não é à toa que quando o médico vai tentar salvar alguém que teve uma parada cardíaca, eles dão o quê? Um choque no coração. A gente tem impulsos elétricos. Na verdade, tudo que a gente pode falar de sentido tem a ver com impulsos elétricos. Isso quer dizer que quando você toca uma superfície, certo? O que você está recebendo são sinais elétricos que vão até o seu cérebro. Então o corpo da gente funciona assim. E onde é que a gente vai encontrar essa carga? Da onde é que ela está vindo? Ela está vindo das células da gente? Tá. Mas se a gente abaixar um pouquinho mais, se a gente procurar um pouquinho mais, a gente vai ver que ela está vindo das moléculas? Tá também. E se a gente descer um pouquinho mais? Aí a gente vai ver
que essas cargas elas estão vindo do átomo. Então, qualquer corpo que tem carga, essa carga provém do átomo. E faz sentido, porque o átomo, como a grande maioria de vocês foi ensinada, é a menor coisa que existe no universo. Isso não é totalmente verdade. Existem coisas menores do que o átomo, mas é lá no átomo que a gente vai encontrar as partículas fundamentais que vão gerar carga, que vão gerar eletricidade. Beleza? O que acontece? Vocês estão vendo aí um modelo de átomo. Seria um modelo, entre aspas, de Rutherford. Não é um exemplo perfeito, certo? Mas nesse modelo vocês estão conseguindo ver aí que existem três componentes básicos, certo? De azul a gente tem os prótons e de vermelho a gente tem os nêutrons. O que acontece? Os prótons e os nêutrons, eles estão aqui no núcleo. Eles estão presos no núcleo do átomo, no centro do átomo. Ao redor do átomo, se vocês se lembrarem do modelo de Rutherford, ao redor do átomo a gente vai estar com a eletrosfera. E nessa eletrosfera a gente vai encontrar os elétrons, que estão aqui de amarelo. Beleza? Por que isso é importante para a gente? Porque se no núcleo estão os prótons e os prótons e os nêutrons eles não vão ter como ir de um lado para o outro. Eles vão ficar presos, porque eles estão lá no centro. Apenas quem vai se deslocar é o elétron, porque é o elétron que está circulando, é o elétron que está livre para ir para onde ele quiser. Os prótons e os nêutrons, eles sempre vão ficar presos. Então, apenas o elétron se desloca. Nunca é o próton, nunca é o nêutron. Certo. Até aí tudo bem. E aí, quando a gente vai estudando, a gente vai ver que essas três partículas, cada uma delas tem uma carga própria. Os nêutrons, como o nome sugere, são neutros. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não têm carga elétrica. Eles nem têm carga positiva nem negativa. Eles são neutros. Do ponto de vista de eletricidade, nada acontece com eles. Os prótons, que também estão no núcleo e não podem se locomover, têm carga elétrica positiva. Por que eles têm carga elétrica positiva? Convenção, certo? Benjamin Franklin convencionou que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. É pura e simplesmente convenção. E a gente aceita, certo? Então os prótons eles têm carga elétrica positiva. Os elétrons, que são os únicos que podem se mover porque estão na eletrosfera, eles têm carga elétrica negativa. O que a gente repara? Tanto os prótons quanto os elétrons, os prótons aqui embaixo estão de verde, positivo, e os elétrons de vermelho, negativo, tanto os prótons quanto os elétrons, eles possuem a mesma carga básica. 1,6 vezes 10 a menos 19. A unidade a gente chama de Coulomb. Para ficar mais bonitinho, a gente coloca um Czinho. Então, tanto os prótons quanto os elétrons, eles possuem a mesma carga. 1,6 vezes 10 a menos 19. O que é que muda? O sinal da carga. Os prótons são positivos, então é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. E os elétrons são negativos, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que esse número é tão importante para a gente? Porque esse número ele se repete independente de qual próton e qual elétron você esteja vendo. Então, se você pegar um dito isso, existem alguns princípios simples que a gente sempre tem que lembrar, tá certo? O primeiro princípio que eu vou citar é o princípio que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é o princípio da atração e da repulsão. A gente sempre conhece aquela história, né? Opostos se atraem, iguais se repelem. E isso daqui é verdade na eletricidade, certo? Então, cargas com sinais iguais, elas vão se repelir. Positivo com positivo, eles se repelem. Negativo com negativo, eles se repelem. E cargas de sinais opostos vão se atrair. Positivo atrai negativo. Próton atrai elétron, certo? Isso é uma das explicações do porquê que os elétrons eles não ficam vagando por aí. Porque que eles se juntam aos átomos. Eles se juntam aos átomos porque o positivo dos prótons acaba atraindo eles e eles ficam ali circulando. Parecido com o que acontece com a interação que existe entre a Terra e a Lua, por exemplo, certo? Conceito de quantização da carga. Não tem como a gente falar em eletricidade sem citar um pouquinho de mecânica quântica, certo? Porque a gente está falando muito de átomo, está muito parecido com química, né? Então, o que acontece? Quando você tem cargas,
essas cargas vão depender do número de elétrons que você tem. Como eu falei, são os elétrons que vão sair ou entrar, são eles que vão se locomover. Se um corpo está com muito elétron, como eu tinha dito, ele vai ficar negativo. Se ele está com pouco elétron, ele vai ficar positivo, certo? Só que veja só, não tem como você retirar 3 elétrons e meio. Isso não tem como você fazer. Não tem como você retirar 4 elétrons e meio. Não. Ou você tira 3 elétrons ou você tira 4. Então você não tem como retirar pela metade. Você não tem como trabalhar com números racionais aqui. A gente só pode trabalhar com números naturais. Ou você tira um elétron ou você coloca um elétron, certo? Se a quantidade de elétrons que eu tenho no corpo só podem ser números inteiros, ou seja, eu só posso ter 1, 2, 3, 10, 20. Se eu não posso ter frações aqui, então a gente vai ter um nível de energia que a gente vai dizer que é quantizado ou quantificado. Ou seja, essa energia vai depender de duas coisas. Se lembram da carga fundamental? Ela vai voltar aqui. Imagina só que você tem um corpo que tem 10 elétrons. Como é que eu sei a carga desse corpo? Certo? Eu vou pegar aquela constante fundamental, olha, cada elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19. E se eu tenho 10 elétrons, eu vou multiplicar essa carga por 10. Então isso vai ficar 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Daí a gente chega nessa equação aqui. A carga de um corpo, e essa carga vai ser representada pela letra Q, certo? Sempre maiúscula. A carga de um corpo vai ser N vezes E. N é o número de elétrons e E é a carga fundamental, certo? Ou seja, quanto mais elétrons você tiver no corpo, maior a carga total, certo? Ou menor, depende do sinal que você estiver usando. Quanto mais elétrons você tiver, mais negativa a carga vai estar. Quanto menos elétrons, mais positiva essa carga vai estar. Beleza? Essa equaçãozinha aí, embora seja bastante simples, a maioria do pessoal acaba se esquecendo. A gente não pode esquecer da constante fundamental e a gente não pode esquecer disso. A quantidade de elétrons no corpo nunca vai ser uma fração. Nunca vou ter 2 elétrons e meio, 1 elétron e meio. Sempre vão ser números inteiros. Ou eu tenho 1 elétron, ou eu tenho 2, ou eu tenho 3 e assim por diante. Beleza? O terceiro princípio, que vai ser também muito importante para a gente, é o princípio da conservação das cargas elétricas, certo? O que é esse princípio? O que é o princípio da conservação das cargas elétricas? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que alguns corpos eles conseguem trocar os elétrons. E se eles trocam os elétrons, ou seja, se um corpo dá um elétron para o outro, ele acaba também mudando a carga dele, certo? Então, se ele dá um elétron, ele fica um pouquinho mais positivo. Se ele ganha elétron, ele fica um pouquinho mais negativo. Então, essa troca acontece na natureza o tempo todo. O tempo todo a gente está vendo trocas elétricas, ok? E o que acontece? Através desse princípio da conservação das cargas, a gente chega à conclusão do seguinte: se eu tiver um sistema fechado, um sistema isoladinho, e eu tiver essas cargas interagindo, como está mostrando aqui embaixo, QA, QB e QC, se elas estiverem interagindo, trocando elétrons e etc., as cargas antes, a soma das cargas antes, tem que ser igual à soma das cargas depois, certo? Então, independente de quanto essas cargas se troquem, de quantos elétrons se troquem, mas o número de elétrons e o número de prótons continuam o mesmo no total, certo? Os elétrons e os prótons eles não vão simplesmente desaparecer se a gente tiver um sistema fechado, certo? Então a quantidade de cargas que eu tenho antes, ou seja, a quantidade de elétrons que eu tenho antes, a quantidade de prótons que eu tenho antes, vai ser igual à quantidade de prótons que eu tenho depois, vai ser igual à quantidade de elétrons que eu tenho depois. Isso não se perde. Então, o último princípio que a gente vai estudar agora é o da blindagem eletrostática. O que é isso? Quando o corpo ele tem uma carga, essa carga ela se espalha pela superfície do corpo. Ela não fica ao redor do corpo, ela não fica dentro do corpo, mas ela fica espalhada pela superfície do corpo. E por que isso é importante para a gente? Quando a gente tem, por exemplo, relâmpagos, se uma pessoa estiver dentro de um carro e um relâmpago atingir esse carro, essa pessoa morre? A resposta é não.
Por quê? Por causa dessa blindagem eletrostática. Quando o relâmpago atingir, o relâmpago vai fazer com que o carro fique eletrizado. Só que as cargas, elas não vão para dentro do carro, porque pelo princípio da blindagem, essas cargas elas ficam ao redor do carro, elas ficam na superfície do carro. Então quem está dentro do carro não leva choque. Agora, se você estiver no capô do carro ou tocando com a sua mão no carro, aí você vai levar um baita de um choque, porque essa carga vai estar na parte de cima, na parte de fora do carro. Mas para quem está no lado de dentro, essa pessoa não vai levar choque, porque as cargas elas não vão para dentro, certo? Elas sempre são distribuídas pela superfície, pelo lado de fora. Outro tópico interessante para a gente é o de condutores e isolantes. Eu não vou entrar muito profundamente nesse assunto, porque de todos os assuntos que a gente vai estudar, eu acredito que esse daqui é o que vocês já carregam mais bagagem de vida, né? O que vem a ser um material condutor? O material condutor, em termos físicos, é aquele que vão conseguir deixar os elétrons livres, que vão deixar os elétrons caminhar por esse corpo, tá certo? E o que vem a ser um material isolante? São materiais que não permitem que os elétrons caminhem livremente. Ou seja, nos materiais condutores, os elétrons conseguem se desprender do núcleo com facilidade. Nos materiais isolantes, esses elétrons não conseguem se desprender do núcleo. E aí vamos para os exemplos, né? O que é um material condutor de eletricidade? Metal, por exemplo. Num metal, pela constituição que o metal tem, os elétrons eles estão extremamente livres. Então, quando você coloca ali uma carga elétrica, esses elétrons vão conseguir migrar com muita facilidade. Quando a gente fala de material isolante, eu acho que a grande maioria pensa logo em borracha, né? Chinelo, etc. Por que o chinelo ele não conduz a eletricidade? Porque quando uma carga elétrica chega ali naquela borracha do chinelo, simplesmente ele passa a informação para o elétron, só que os elétrons não conseguem se mover, certo? Os elétrons ficam presos. E com os elétrons presos a gente não vai ter carga, distribuição de carga. Então, materiais condutores são aqueles que vão deixar os elétrons livres para conduzirem eletricidade. Materiais isolantes são aqueles que os elétrons estão presos, eles não conseguem se deslocar. E aí a gente já falou de princípios de eletricidade, de carga e etc. E aí a gente vai falar agora de processos de eletrização. O que vem a ser processos de eletrização? São maneiras, são modos de que a gente consegue transferir carga para corpos, certo? Ou seja, você tem aquele corpo, ele está ali neutro, ele está ali sem carga nenhuma. Como é que a gente consegue fazer ele ficar eletrizado? Quais são as maneiras, quais são os processos que a gente pode usar para fazer esse corpo ter carga, certo? E aí a gente vai dizer que a gente tem 3 processos de eletrização. Um a gente chama de eletrização por atrito. É o primeiro e é o mais básico, certo? Atrito, para quem não se lembra, você pode tentar lembrar, embora não seja o termo mais correto, mas você pode tentar lembrar como esfregar. Ou seja, processo de eletrização por atrito nada mais é do que esfregar 2 materiais diferentes. Pegar 2 materiais e esfregar um contra o outro, certo? A gente pode fazer isso com 2 materiais que sejam neutros, certo? Ou seja, 2 materiais que têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, certo? E quando a gente esfregar bastante, a gente vai ver que esses corpos eles vão começar a passar elétrons de um corpo para outro. Então, como é que isso acontece? Vocês estão vendo aí na imagem um exemplo que é um dos exemplos mais básicos. É o vidro, que é neutro, um tubinho de vidro, e a seda. Quando a gente esfregar rapidamente um com o outro, a gente lembra do princípio da conservação, de que a carga total no final tem que ser igual à carga inicial. A gente esfrega eles e vai acontecer o seguinte: o vidro vai começar a passar elétrons para a seda. Quando você esfregar bastante, o vidro vai passar elétrons para a seda. Se o vidro está perdendo elétrons, ele está ficando mais positivo. Se a seda está ganhando elétrons, ela está ficando mais negativa.
Então você esfrega e depois disso você separa os dois rapidamente. Quando você fizer isso, você vai ver que o bastão de vidro ficou com carga positiva porque perdeu elétrons e a seda ficou com carga negativa porque ela ganhou esses elétrons, tá certo? Eletrização por atrito, ela não é perfeita, depende muito dos materiais que você usar, depende muito também da sua paciência, certo? Tem como você fazer isso com a sua caneta ou um lápis e o seu cabelo, né? Tem como você fazer e testar. Só que aí quando você testar, vocês vão ver que simplesmente não dura muito tempo. Logo eles voltam ao normal, logo os materiais voltam ao normal. Mas é um processo que a gente consegue fazer dois corpos neutros ficarem com cargas. Outro exemplo que a gente tem é a lã e o vidro, tá certo? Também é outro exemplo clássico. Eu botei esse outro exemplo porque aqui dá para ver um pouquinho mais claramente o que é que está acontecendo. Quando a gente esfrega um no outro, o vidro passa os elétrons para a lã. Esse vidro fica positivo e a lã fica negativo. Uma coisa interessante sobre isso é que existe uma coisinha chamada série triboelétrica. Eu não vou passar aqui para vocês só por passar, tá certo? Até porque é uma coisa que vocês não são obrigados a saber de cor. Mas nesse exemplo, que é o exemplo que é mais usado, vocês têm que saber. É sempre o vidro que perde elétrons, é sempre o vidro que fica positivo. E a lã ou a seda, ela fica negativa, certo? Esse daí não tem como fugir, esse daí vocês têm que saber, tá certo? Então é bem parecido com o outro exemplo, mas eu só trouxe para dar uma realçada aí para vocês. O segundo processo de eletrização que a gente tem se chama de eletrização por contato. Como o nome sugere, esse processo acontece literalmente quando você toca um corpo no outro. Diferente do diatrito, onde você podia usar dois corpos neutros, atenção, viu? Diferente do diatrito, que você podia usar dois corpos neutros, aqui no processo de eletrização por contato, pelo menos um tem que ter carga. Pelo menos um corpo vai ter que ter carga. Então, no exemplo que eu trouxe aí, eu tenho um corpo A, que ele está neutro, e eu tenho um corpo B, que ele está carregado negativamente, tá certo? O que acontece? A gente vai tocar B em A. No momento que a gente toca B em A, é como se eles virassem um grande corpo. E aí vamos lembrar da blindagem eletrostática. O que é que os elétrons fazem quando eles estão no corpo? Eles ficam no centro? Não. Eles se espalham por toda a superfície. Então, a partir do momento que toquei B em A, esses elétrons eles vão começar a se espalhar. Quando eu separar B de A, eu vou ver o seguinte. A ficou com metade dos elétrons e B ficou com a outra metade. Tá certo? Então, toquei, separei, cada um ficou com metade. A gente tem como calcular isso? Claro que tem, né? Basicamente, a gente pode fazer média. O cálculo de uma média vai ser o cálculo que a gente consegue determinar a carga que cada um vai ter no final. Então aqui embaixo eu coloquei quais são as fórmulas entre aspas, né? Porque é o cálculo de uma média. Então, olha, a carga final vai ser a carga 1 mais a carga 2 dividido por 2. Nesse caso, porque a gente tem duas esferas. Se a gente tiver mais esferas, é como a gente tira a média. Soma todas as cargas e divide pela quantidade. Só repetindo rapidamente. Pelo menos um deles tem que ter carga. Você pode ter um corpo com carga, dois corpos com carga, mas pelo menos um deles tem que ter carga. Quando eu toquei um corpo com o outro, os elétrons se espalharam e quando eu separei, cada um ficou com uma parte, cada um ficou com metade. E aí eu fiz o corpo A, que estava neutro, ficar agora negativo, com excesso de elétrons. Beleza? O último dos processos é o processo por indução, tá certo? Como o nome sugere, quando a gente está falando do processo de indução, a gente está falando em induzir um corpo a ganhar carga ou não, tá certo? Assim como no processo de eletrização por contato, atenção, assim como no processo de eletrização por contato, no processo de indução, um dos corpos tem que ter carga, certo? Você não pode colocar simplesmente dois corpos neutros. Um tem que ter carga, pelo menos um. E o que acontece?
no processo de indução nunca vai haver contato. No processo de atrito é você esfregar um corpo no outro. No processo de contato é você simplesmente colocar um para encostar no outro. Mas no processo de indução simplesmente não vai ter contato, certo? Então você vai pegar um corpo que tem carga, outro corpo que pode ter carga ou não, e você vai conseguir manipular esses elétrons, só que sem ter contato nenhum. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Então, assim, a gente tem aqui um exemplo, certo? A gente tem um bastão e esse bastão ele está carregado negativamente, ou seja, ele está com excesso de elétrons. E a gente tem um outro corpo que está neutro. Ah, como é que eu sei que ele está neutro? Porque ele tem 4 prótons, 4 elétrons, mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons, então esse corpo ele está neutro. Então eu tenho um bastão negativo e eu tenho esse corpo aqui que ele está neutro, né? Como a gente já sabe, essa carga ela sempre está na superfície do corpo, mas para representação a gente coloca aqui como se estivesse dentro, simplesmente para ficar mais fácil de representar. Mas nunca se esqueça que ela tem que estar na superfície do material, beleza? E o que a gente pensa que vai acontecer? O que a gente acha que vai acontecer aqui? Olha, um princípio importante para a gente é aquele que a gente conhece basicamente desde criança. Os opostos, eles se atraem. Se eu tenho um bastão que ele está negativo, o que ele vai fazer? O negativo ele atrai o positivo. Aí você diz assim, beleza, não tem nenhum corpo positivo aí. Não, não tem nenhum corpo positivo. O corpo que está perto é neutro. Mas o fato do corpo ser neutro não quer dizer que não exista carga positiva. Afinal de contas, o corpo é neutro, mas ele tem próton, certo? E próton é carga positiva. Então, o que vai acontecer aqui? O corpo que está negativo, o bastão que está negativo, ele vai começar a atrair os prótons, certo? Ele vai começar a tentar atrair os prótons. Próton não se move. Justo. Mas negativo com negativo repele, né? É um dos princípios que a gente tem. Um corpo negativo ele também vai repelir os elétrons. Então, a partir do momento que ele vai tentar atrair os prótons, separar o núcleo da eletrosfera, a partir do momento que ele vai tentar atrair os prótons, ele vai começar a repelir os elétrons desse corpo. Vamos ver como é que vai ficar. Certo? Então vai ficar mais ou menos assim. Vejam como é que está A e B aí. Um corpo negativo. Eu não encontrei a mesma imagem, né? Mas assim, temos um corpo negativo e o corpo que estava neutro. O corpo negativo, ele puxou os prótons e repeliu os elétrons, né? Então os opostos se atraem, os iguais se repelem. Lembrando que em indução nunca a gente está tendo toque. Nunca está tendo toque. O que acontece? Essa eletrização ela não vai ser possível de ser completada se a gente não tiver uma ajuda, certo? Um pequeno auxílio. Que auxílio é esse? A gente vai ter o elemento que a gente chama de fio terra, certo? Que é um elemento que vai conseguir conduzir os elétrons. Próton nunca se move, é sempre os elétrons. Então o que vocês estão vendo aqui na imagem? Os elétrons, eles foram afastados, né? Quando eu conectar esse fiozinho na carga e conectar na Terra, esses elétrons eles vão começar a se deslocar por esse fio e descer para a Terra, porque eles não estão sendo repelidos, eles não estão sendo expulsos. Quando eu faço isso, eu corto esse fio e aí o que foi que sobrou no corpo B? Se eu conseguir expulsar os elétrons, o que sobrou no corpo B foram os prótons. Dessa maneira, a gente consegue fazer um corpo que era neutro ficar positivo, tá certo? Então, qual é o passo a passo aqui? A gente vai aproximar o indutor do induzido, ou seja, aquele que está carregado daquele que está neutro, certo? Quando a gente aproximar, a gente vai ligar o fio terra, certo? Quando a gente tiver uma transferência de elétrons, quando essa transferência for completa, a gente vai cortar esse fio e depois disso a gente afasta o indutor. Fazendo isso, fazendo esses passos, a gente conseguiu fazer um corpo que era neutro
ficar agora com carga. Uma coisa muito importante é que a gente não pode esquecer a ordem, certo? A gente não pode simplesmente afastar o indutor e depois cortar o fio. A gente tem que cortar o fio primeiro e depois afastar o indutor, certo? Outra grande aplicação do processo de indução é com o eletroscópio de folhas, tá certo? O que é um eletroscópio de folhas? O que é isso? Então, vamos dar uma olhada aqui na primeira imagem da esquerda e a gente vai ver os componentes de um eletroscópio. Ele é feito de uma esfera. Essa esfera, geralmente de metal, ela é um elemento neutro, certo? Ou seja, ela não tem carga nenhuma. Ela é feita de um material isolante, ele fica por cima de um material isolante. Geralmente o pessoal usa rolha, né? Conectado a essa esfera neutra, você vai ter uma barra condutora feita de metal. Esse recipiente geralmente é de vidro, pode ser um Erlenmeyer também, né, aparelhagem de química, e uma lâmina no finalzinho ali embaixo. Essa lâmina é a parte mais importante do eletroscópio. Essas lâminas, essas duas folhinhas, que é a que vem dar o nome de eletroscópio de folhas, essas duas folhinhas geralmente são feitas de alumínio. Você pode fazer com outros materiais, é claro, mas geralmente são feitas de alumínio. Qual é a utilidade de um eletroscópio de folhas? Eles conseguem detectar a presença de carga, se aquele material está com carga ou não. E como é que isso funciona? Na imagem da direita a gente consegue vislumbrar um pouquinho. Isso funciona com o processo de indução. Então, se lembra que eu disse que essa esfera aqui em cima ela é neutra, que na segunda imagem ela está de azul? Eu aproximo um bastão, nesse caso da imagem, é um bastão que está com excesso de prótons, ou seja, é um bastão positivo. Eu aproximo esse bastão e o que vai acontecer? Pelo processo de indução que a gente já sabe, esse bastão vai começar a atrair os elétrons. Então, esses elétrons vão migrar para a esfera. Olha, aquela folha, aquela lâmina lá embaixo, que é feita de alumínio, ela também tem elétrons. E o alumínio é um material condutor. Então esses elétrons eles vão se sentir atraídos pela haste, pela barra. Esses elétrons vão sair das folhas de alumínio e vão subir para a esfera. Quando esses elétrons subirem, essa esfera vai ficar carregada negativamente. Então essa esfera agora ela está com excesso de elétrons. E as lâminas lá embaixo, que tinham prótons e elétrons que estavam neutras, perderam elétrons. Essas lâminas aqui embaixo, elas agora vão ficar carregadas positivamente. Positivo com positivo a gente sabe que sofre repulsão. Então essas folhinhas que estavam juntas, elas vão começar a sofrer repulsão e vão começar a se abrir. Pelo processo de indução, a gente consegue transmitir elétrons para essa esfera ou tirar, dependendo do material que você usar, dependendo da carga que você usar, mas a gente consegue transmitir os elétrons dessas folhas para a esfera. Isso mostra que se vai ter carga ou não, tá certo? Quando essas folhas se abrirem, esse elemento vai ter carga. Eletroscópio de folha é questão favoritíssima de vestibular. Cai bastante. Uma das coisas que mais cai no assunto de física elétrica é o eletroscópio de folha, porque geralmente o pessoal se confunde bastante. Se a gente sabe indução, a gente já não erra isso daqui, tá certo? Então, novamente, pelo processo de indução, essa barra positiva atrai os elétrons do corpo neutro. Esse corpo neutro fica com excesso de elétrons e essas folhas, essas lâminas de alumínio que perderam os elétrons para a esfera, elas ficaram positivas. A última parte desse nosso assunto é a lei de Coulomb. Essa daqui é a parte, na minha visão, mais interessante, certo? A lei de Coulomb ela é extremamente parecida com as leis de Newton e é muito bonita porque você consegue ver a relação das leis da mecânica clássica newtoniana com essa parte de elétrica. O que é que Coulomb se perguntou quando ele foi fazer os experimentos dele? Coulomb se perguntou o seguinte: as cargas elas sofrem atração
e elas sofrem repulsão. Isso significa que se você colocar duas cargas de sinais opostos, uma vai para a outra, as duas vão se atrair. Pela primeira lei de Newton, se vocês se lembrarem, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, diz o seguinte: um objeto que está em repouso, ele só vai sair do repouso se houver ação de uma força. E essa foi a conclusão de Coulomb. Olha, se você está vendo que essas cargas estão se movendo, você está vendo que esses objetos eles estão se movendo, ou se repelindo, ou se atraindo, é porque existe uma força que está fazendo eles se atraírem ou se repelirem. Essa é a primeira lei de Newton aplicada à elétrica, certo? Então existe a presença de uma força que a gente chama de força elétrica, certo? E a lei de Coulomb, ela vai conseguir estabelecer como a gente calcula essa força elétrica, com uma precisão extremamente alta, certo? Então, antes da gente ver qual é a lei de Coulomb, eu vou dar uma revisada rapidinho em outra coisa. Vocês podem achar estranho que de repente eu mudei, se vocês estão vendo a imagem aí, de repente saímos de cargas e eletricidade e nós estamos indo para a gravitação. Do nada, né? Então vocês estão vendo que aqui a gente tem dois corpos de massas M1 e M2. Existe uma força de atração e eles estão separados por uma distância. A lei da gravitação universal, que é a lei que Newton estabeleceu, é uma lei que permite que a gente calcule essa atração. Se você se lembrar como é essa lei, se você não se lembrar, eu estou aqui para isso. Se você se lembrar como é, está aqui na tela. A força da gravitação é a constante universal da gravitação, o produto das massas M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Para que eu estou mostrando isso se isso não é do assunto? Porque Coulomb ele chegou numa conclusão muito impressionante. Ele chegou na conclusão de que as cargas elétricas elas se comportam da mesma maneira ou de uma maneira muito similar do que a relação que os corpos com massa têm. O que isso quer dizer? Quando você vê o modelo de Rutherford ou até mesmo de Bohr, vocês ficam o pessoal chama esses modelos de modelos planetários, porque eles são bem bonitinhos, né? Você tem os elétrons e os elétrons ficam ali ao redor, parecendo planetas. Isso não é coincidência, tá certo? Os elétrons eles ficam dispostos dessa forma, circulando como se fossem planetas ao redor do núcleo, porque a força de atração, ou seja, o que faz eles se moverem, é extremamente parecida com a força gravitacional. O jeito de calcular é o mesmo, o jeito de se expressar é praticamente o mesmo, tá certo? Então, esse é o motivo de você ver esses modelos atômicos e eles se parecerem tanto com um sistema planetário. Porque as cargas, elas se comportam da mesma maneira que os planetas se comportam. A gente vai ver isso agora. Então, como é que isso daqui acontece? Se você se lembrar da equação anterior, g mzão mzinho d ao quadrado, você vai ver o seguinte: a fórmula de Coulomb ela é praticamente a mesma, só que para Newton, para gravitação, para os planetas, o elemento mais importante era a massa. Você pode simplificar a mecânica newtoniana dizendo isso. Olha, para Newton, o elemento mais importante é a massa. Aqui, para a física elétrica, o elemento mais importante para a gente não é mais a massa, é a carga. O que dita a interação, a força que eu vou ter, o quão isso vai ser grande ou pequeno é a carga. Se lembra que lá no começo da aula eu falei, olha, cargas altas permitem interações altas, ou seja, cargas altas permitem forças grandes, forças altas. Cargas pequenas, forças pequenas. Quanto maior a carga, maior a força, certo? Quanto maior a distância, menor a força. É a mesma relação de Newton, só que a gente está trocando carga por massa, massa por carga. Então, a equação de Coulomb é essa que vocês estão vendo aqui no canto direito da tela inferior. Força é igual a uma constante. Newton chamava para os planetas essa constante de G. Coulomb chama ela de K. É uma constante vezes o produto das cargas. E aí vocês podem se questionar assim, por que está em módulo? Porque se lembra que eu disse também, olha, a gente chama próton de positivo e elétron de negativo simplesmente por convenção,
certo? Mas a natureza não se importa com as convenções que a gente estabelece. Então, quando a gente for calcular, independente da carga ser negativa ou não, ela sempre tem que estar positiva, ela sempre vai ter que estar em módulo, certo? Não se esqueçam disso. Então, é uma constante vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, igualzinho à lei de Newton. Essa constante K, a gente tem que saber ela de cabeça, certo? Essa constante K, para a gente, sempre vai ser 9 vezes 10 a nona. Observem as unidades de medida. Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Prestem atenção nisso, viu? Se você não estiver calculando se não estiver fazendo seus cálculos com metros, não estiver fazendo seus cálculos com coulomb, você vai ter um resultado errado, tá certo? Então, a interação elétrica é proporcional às cargas. Essa foi a descoberta de Coulomb, e essa equaçãozinha que vocês estão vendo aqui é o jeito que a gente consegue calcular a força elétrica. Eu tenho que só lembrar para vocês algumas coisas básicas, né? Primeiro, se está tendo movimento é por causa da força. Não se esqueçam que forças são grandezas vetoriais. E eu expliquei o que é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial é aquela que não é só um número, ou seja, não importa só a força. Ela vai ter também uma direção e vai ter um sentido. Então, por que cargas iguais elas se repelem? Porque nesse caso, que é o que está sendo mostrado aqui, essas forças elas estão com sentidos opostos para elas se afastarem. Por que cargas com sinais diferentes se atraem? Porque essas forças convergem para elas se aproximarem. Ou seja, forças têm direção e têm sentido. E isso daí vai explicar o princípio de que os opostos se atraem e que os iguais se repelem. Não se esqueçam jamais disso. Tem que levar em consideração cálculo vetorial. O que eu aconselho para vocês nesse assunto? Principalmente nesse assunto de força elétrica. Deem uma estudada de novo, refaçam algumas questões de vetores. Vai ser extremamente necessário aqui. Se você não tiver seguro em vetor, dê uma revisada e depois volte para esse assunto. Porque daqui em diante, o cálculo vetorial vai ser muito importante para a gente. Tá certo? Certo? Na próxima aula, eu vou fazer exercícios com vocês. Estudem, tirem dúvidas comigo no WhatsApp. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, certo? É bom vocês reverem quais foram os conceitos chaves aqui, certo? O que é carga, os processos de eletrização, os princípios, lei de Coulomb, eletroscópio de folhas. Eles são bastante importantes. Se tiver ficado qualquer dúvida, como eu sempre digo, me procurem nas redes sociais, eu estou sempre aberto para discutir, conversar, tá certo? Se vocês gostarem desse formato de aula, me digam também. Se vocês não gostarem, me digam também, porque a gente só melhora com crítica, certo? Eu preferi gravar assim, como eu falei com Renata, porque minha câmera não tem uma qualidade muito boa de imagem e eu achei mais interessante assim. Mas se vocês não gostarem, também digam, tá certo? É isso, boa noite para vocês e fiquem com Deus aí e fiquem em casa. Não escutem o presidente não, fiquem em casa.